Parece que há um mito sobre as rainhas que existiram. Dizem que as histórias das que são consideradas as mais belas, na verdade, se tratam de uma fraude. Essas rainhas ricas e poderosas vão te surpreender com suas aparências, e algumas por serem desajeitadas. Nesse vídeo, você vai descobrir quem era considerada a mulher mais feia de todos os tempos e de todos os povos. Também descobrirá quem eram as imperatrizes russas que seus contemporâneos chamavam de horríveis, e como algumas das mulheres que eram literalmente feias conseguiram entrar para a história como sendo consideradas as mais belas do mundo. Então, na sua opinião, quais eram os padrões para uma mulher feia ser considerada um padrão de beleza mundial, já que muitas dessas famosas belezas mundiais são possivelmente feias? Será que os padrões de beleza daquela época distante eram diferentes? Uma das coisas que eu tenho certeza é que os cosméticos ajudaram muito as mulheres a ficarem esplêndidas. No sétimo lugar, temos Roxelana. Sim, você não ouviu errado. Ela está na lista das mulheres mais feias da história. Embora formalmente não fosse uma rainha, sua posição na corte de Solimão o Magnífico, que era um ex-sultão do Império Otomano, correspondia à posição que uma rainha ocupava na Europa. Porém, no século do Magnífico, Roxelana, que era interpretada por Marianne Ozerli em uma série de TV turca, era a atração principal do harém. Marie Devran, que era uma das concubinas do sultão, descobriu e leu algumas das cartas, e em uma dessas cartas escritas por Roxelana para o sultão de Solimão, ela escreveu: "Eu coloco meu rosto feio em seus abençoados pés." No entanto, como ela realmente era, é difícil dizer, pois por muito tempo se acreditou que um retrato pintado por Tiziano em 1550 fosse o retrato autêntico de Roxelana. Mas, na verdade, esse retrato foi feito após a morte de Roxelana, e Tiziano nunca esteve no Império Otomano. Outro pintor, Melchior Lorque, estava lá exatamente durante o reinado de Solimão, e ele pintou um retrato de Solimão e de sua corte. Pesquisadores supõem que esse retrato dele e de Roxelana, pintado em uma tábua, poderia ser autêntico e ter sido pintado do natural, como o sultão o permitiu, pois afinal ninguém, exceto os eunucos, podiam ver o rosto das concubinas. De qualquer forma, não há nenhuma imagem autêntica de Roxelana, apenas uma descrição verbal do embaixador veneziano que a viu pessoalmente. Em contraste com os artistas, ele descreveu Roxelana como os europeus a chamavam, como jovem, mas não bonita, de baixa estatura, cerca de 1,5 metros, e de uma aparência que, bom, não era bem formada. Além disso, suas características faciais pareciam embaçadas, exceto por um nariz grande e redondo. Segundo a descrição do embaixador, ela era uma mulher de estatura baixa com traços masculinos. A aparência dela era marcada por sua forma física e um nariz comprido que se destacava debaixo do véu. Além do nariz, chamavam a atenção seus olhos pequenos e profundamente assentados, e seus lábios finos. Mas o que mais impressionou o embaixador foi que ela era desleixada, com restos de comida no canto da boca e manchas de comida em suas roupas. Essa era a dura realidade sobre a rainha. No entanto, ela era habilidosa e incrivelmente inteligente. Escrevia poemas esplêndidos e foi exatamente com sua inteligência que ela conquistou o sultão aos olhos do diplomata. Isso é mais uma prova de que é necessário saber se amar, se aceitar e se livrar desses complexos para ser uma pessoa perfeita. Porque, no final, a aparência exterior não é o mais importante, de forma alguma. Existem teorias que cercam a história de Roxelana. Uma delas é realmente tenebrosa e até hoje é uma das teorias mais controversas e debatidas, que é a alegação de que Roxelana conspirou para assassinar o filho mais velho de Solimão, Mustafa, para garantir que o seu próprio filho, Selim, sucedesse ao trono. Essa teoria é retratada em algumas das obras de ficção e dramas históricos, mas não há evidências sólidas para comprovar essa alegação. É importante lembrar que muitas dessas teorias são baseadas em especulações e narrativas históricas que se desenvolveram ao longo dos séculos. A verdadeira história de Roxelana é frequentemente obscurecida pelo véu do tempo e da lenda, tornando-a uma figura fascinante e misteriosa da história do Império Otomano. Mesmo assim, Roxelana teve uma influência notável na arquitetura e filantropia do Império, patrocinando várias construções, incluindo escolas, mesquitas e hospitais. Seu casamento com Solimão foi excepcionalmente longo para a época, durando mais de 30 anos, até sua morte em 1558. Após sua morte, ela foi enterrada em uma mesquita que ela mesma havia comissionado, conhecida como Mesquita de Süleymaniye, ao lado do túmulo de Solimão, em Istambul, na Turquia. Sua influência e legado permaneceram mesmo após sua morte, e ela continua sendo uma figura importante na história do Império Otomano. Em sexto lugar, temos a Duquesa de Alba, Cayetana Fitzjames Stuart. Ela não era uma rainha no sentido direto da palavra, mas em termos de quantidade de títulos,
ela superava até mesmo a Rainha Elizabeth II do Reino Unido. A propósito, há uma história na internet que diz que Elizabeth II deveria fazer uma reverência a Cayetana, mas isso é um fake, pois o título real é sempre superior. Além disso, Cayetana Alba era uma famosa dançarina de flamenco e uma mulher que abriu mão de todos os seus títulos e riqueza por amor. A fotografia dessa mulher, que era a mais rica e titulada da Espanha do século XVIII, é realmente surpreendente. Embora seja difícil de acreditar, quando jovem ela enlouquecia os homens e só se casava por amor. Em seu primeiro casamento, ela teve 5 filhos e uma filha, mas isso não a impediu de se apaixonar profundamente pelo flamenco e se tornar a melhor dançarina de flamenco da Espanha. No entanto, seu marido faleceu e ela se casou novamente com um ex-padre jesuíta. Jesus Aguirre era o seu nome. Muitas vezes ela foi acusada de ter se envolvido em inúmeras cirurgias plásticas para agradar o seu segundo marido. No entanto, a verdade é que uma doença rara deformou seu rosto e ela passou várias vezes pela cirurgia para tentar restaurar a sua, então, entre aspas, beleza de antes. O número exato de todas as cirurgias plásticas que ela fez é desconhecido, mas de acordo com alguns relatos, ela passou por várias delas. Ela mudou a forma do nariz e dos lábios muitas vezes, fez lifting facial e no pescoço, e injetou botox. No entanto, os cirurgiões não conseguiam restaurar a sua beleza e, pelo contrário, a deformavam mais ainda. No entanto, Cayetana Alba era uma mulher incrivelmente forte e sábia. A perda de sua beleza não a impediu de viver uma vida plena e não ficar desanimada após a morte de seu segundo marido. Ela se apaixonou novamente e se casou com um terceiro marido, que era 24 anos mais jovem do que ela. Ela transferiu toda a sua gigantesca fortuna de 3,5 bilhões de euros para os seus filhos somente após obter a permissão do rei para o seu novo casamento. Seu novo marido renunciou a quaisquer direitos de sua propriedade, e na cerimônia de casamento, a duquesa de 85 anos dançou flamenco. Seu jovem marido também provou-se que se casou por amor. Como com qualquer figura histórica proeminente, a duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, também é alvo de várias teorias da conspiração, especulações e boatos ao longo dos anos. Algumas dessas teorias são baseadas em fatos reais, enquanto outras podem ser apenas rumores ou lendas urbanas. Veja 2 teorias comuns associadas a ela. A primeira teoria mais conhecida é a de que sua relação com Francisco de Goya. A duquesa de Alba teve um relacionamento amoroso com o famoso pintor espanhol Francisco de Goya. A especulação sobre um suposto caso de amor entre eles é alimentada por um retrato de Goya que mostrava a duquesa usando um vestido preto com a frase "Só Goya" escrita em seu pé. No entanto, não há evidências concretas de que comprovem um romance entre eles, e a inscrição no retrato pode ser interpretada de várias maneiras. A segunda teoria é sobre a ligação da Casa Alba com a maçonaria. Outra teoria surge quando a Casa Alba, a família da duquesa, estava intimamente ligada à maçonaria. Alguns acreditam que vários membros da família eram maçons, e que eles desempenharam um papel significativo nos círculos maçônicos da Espanha. Essa teoria é difícil de comprovar ou refutar, já que os assuntos maçônicos geralmente são cercados de segredos e discriminação. Mesmo em uma cadeira de rodas após a cirurgia, a duquesa voltou a andar e viajou com ele para Ibiza, onde o mundo ficou simplesmente chocado com ela usando um biquíni vermelho e muitos maiôs coloridos. E tudo isso aos 85 anos. Cayetana sempre dizia que se sentia jovem e queria se vestir apropriadamente. Infelizmente, essa incrível mulher faleceu em 2014. Em quinto lugar nesse ranking temos Jeanne de Valois, que também era conhecida como Joana da França. Foi uma das princesas e rainhas mais feias da história, o que não é surpreendente, considerando que seu pai, Luís XI, era notavelmente feio. Meu Deus, tinha que ser Luís, né? Os retratos dele eram pintados apenas em perfil, devido à sua aparência horrível. Sua filha, a princesa Joana, herdou a aparência de seu pai, e olha, não era apenas feia, mas também tinha uma perna mais curta do que a outra e sofria de uma doença chamada raquitismo quando era mais jovem. Os rumores sobre sua aparência desagradável se espalhavam pelos palácios reais da Europa. O rei negociou seu casamento com o jovem Luís, filho do Duque de Orleans. O pai do rei Luís VI tinha um brilhante plano astuto para a família Orleans, que só poderiam reivindicar o trono em caso de morte de seu único herdeiro. Dessa forma, ele esperava privar o Ducado de Orleans de uma descendência legítima e potencial ameaça ao
trono. Com essa aliança, o pai do rei estava tentando evitar que a família Orleans assumisse o trono caso seu filho não tivesse descendentes. Luís de Orleans se casou com Joana com apenas 14 anos e tinha muito medo dela não ter filhos. Ela acabou ficando conhecida como Joana, a Manca, devido à sua perna mais curta do que a outra. O pai do rei disse que seria um casamento muito tranquilo, provavelmente não o incomodariam com filhos. O casamento foi realizado assim que a princesa completou 12 anos e o jovem noivo dela 14 anos. A pobre Joana sofreu diversas humilhações por parte da população e também de seu marido e da família dele. Tudo isso porque ela era feia. O seu marido a odiava e cumpriu as obrigações conjugais apenas por pressão de seu pai. No entanto, apesar de sua aparência desagradável, Joana era surpreendentemente uma pessoa brilhante e gentil. Ela se apaixonou pelo marido de uma vez por todas quando o Duque de Orleans adoeceu de varíola e todos os seus cortesãos fugiram para não serem contaminados. Joana foi até ele e cuidou dele pessoalmente, mas isso não amoleceu seu coração. Em vez de gratidão, o marido continuou a odiando. Esse casamento doloroso para Joana durou 20 anos, até que seu pai foi sucedido pelo irmão, e após a morte dele, o Duque de Orleans se tornou rei, como seu pai temia. Assim, a princesa mais feia se tornou a rainha da França por um curto período, porque logo após subir ao trono, Luís VII anulou o casamento com Joana, apontando algumas razões bastante sérias como parentesco próximo, casamento forçado e a esterilidade de Joana. Ela suportou esse ultraje do marido e depois de ser dispensada, Luís VII se casou rapidamente com a viúva de seu irmão. Joana, a ex-rainha, passou o resto de sua vida longe de Paris. Após a anulação de seu casamento com Luís VII, Joana se casou com Luís, duque de Savoia, e se tornou a duquesa consorte de Saboia. Esse casamento também não produziu descendentes. No fim, depois da morte de seu segundo marido, Joana se retirou para um convento. Ela morreu em 1505, aos 24 anos de idade, em circunstâncias pouco claras. Algumas fontes sugerem que ela pode ter sido envenenada, mas não há provas concretas para sustentar essa teoria. A próxima da lista, em quarto lugar, é a Rainha Ruiva, que ficou bastante famosa na época. Ela era retratada como uma ruiva linda, mas isso era apenas uma mentira. Ela realmente era ruiva, porém não era linda, e aos 30 anos ainda era uma rainha virgem. Segundo os rumores dos fofoqueiros à corte, ela estava praticamente careca e era obrigada a usar uma peruca ruiva. Ela parecia uma idosa, sua pele estava cheia de feridas devido aos cosméticos à base de chumbo que ela usava em abundância para clarear a pele. Essa mulher era a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, retratada como uma bela ruiva, mas a realidade era um pouco diferente. Para esconder a sua pele desfigurada pela varíola, a Rainha Elizabeth I até ordenou que seus servos quebrassem todos os espelhos do palácio, pois a pobre rainha não aguentava ver o seu próprio reflexo. Seus terríveis dentes se tornaram objetos de piada na corte. Ela tinha que usar preenchimentos especiais nas bochechas para esconder a falta dos dentes, e os servos enviados do estrangeiro, que não trabalhavam para Elizabeth, escreviam que seus dentes eram amarelos e pretos. Muitos deles apodreceram até a raiz, então a pobre rainha não conseguia pronunciar as palavras corretamente, e os cortesãos tinham que fazer um grande esforço para entender o que ela dizia. Segundo os cientistas, a culpa disso tudo era do uso constante de cosméticos à base de chumbo, devido à moda de uma pele pálida e sedosa que a rainha tanto adotou. Esse cosmético era um veneno lento, mas ela usou em excesso em sua busca pela beleza. Elizabeth envelheceu prematuramente, perdeu dentes e cabelos. Além dos problemas de saúde, a famosa Rainha Virgem, que restaurou a Inglaterra após o reinado de sua predecessora, a Maria Sanguinária, possuía naturalmente uma voz grossa, e um nariz grande e uma aparência um tanto quanto masculina. Não é à toa que até as teorias da conspiração surgiram, alegando que Rainha Elizabeth I era, na verdade, um homem. Supostamente, uma menina que morreu inesperadamente na infância foi substituída por um menino parecido, e o pai não percebeu a substituição. De acordo com essa teoria conspiratória, foi daí que Elizabeth teve que fazer o voto do celibato para esconder que na verdade era um homem. Ela usava um corpete apertado e usava vestidos volumosos com golas altas. Mas isso são apenas boatos e contos da época. Além dessas teorias, Elizabeth I foi responsável por estabelecer a Igreja Anglicana como a igreja oficial da Inglaterra, separando-a da autoridade papal romana. Essa mudança teve consequências significativas para a religião e a política do país, e Elizabeth I é frequentemente retratada como uma figura que buscou uma política de equilíbrio entre as correntes religiosas de seu tempo.
Elizabeth I, a Rainha Virgem da Inglaterra, faleceu em 24 de março de 1603, aos 69 anos de idade. Sua morte foi um evento significativo que marcou o fim de seu reinado de 45 anos e teve implicações importantes para a sucessão do trono inglês. O corpo de Elizabeth I foi sepultado em Abadia de Westminster, em Londres, ao lado de sua irmã, a Rainha Maria I da Inglaterra. Sua morte marcou o fim de uma era notável da história da Inglaterra e teve um impacto duradouro no país e na sua dinastia real. Elizabeth I continua a ser a figura icônica mais influente na história britânica e mundial. Pulando para a próxima do ranking, vamos falar da terceira colocada da nossa lista, a famosa Cleópatra. Como ela acabou aqui nessa lista das governantes mais feias da história, se ela é considerada pela história uma das mulheres mais bonitas da antiguidade? Bem, nesse mito sobre seu encanto feminino e aparência excepcionalmente bonita, foi espalhado por Otaviano Augusto, que não queria admitir que uma mulher poderia ser tão inteligente e talentosa. Otaviano atribuiu a grande influência da rainha a nada mais do que sua aparência, afinal foi assim que ela influenciou homens e o mundo inteiro. No entanto, de acordo com retratos contemporâneos, a governante do Egito era uma mulher de corpo cheio e rosto sem expressão. As moedas da época também não a representavam como uma mulher particularmente bela. O busto de Cleópatra, encontrado por arqueólogos em Alexandria, é considerado como sua imagem autêntica. Mostra uma mulher de origem oriental com um nariz proeminente e uma aparência difícil de ser chamada de bonita no sentido clássico. Os mitos sobre a beleza de Cleópatra foram finalmente desmistificados não faz muito tempo por cientistas ingleses. Eles encontraram 11 esculturas que anteriormente se acreditavam representar outras mulheres, mas os historiadores do Museu Britânico concluíram que Cleópatra, pelo menos no final de seus 38 anos de vida, era uma mulher bastante rechonchuda, com dentes podres, baixa estatura, cerca de 1,52 m, e um nariz muito longo. Sua baixa altura e alto peso eram herdados de sua linhagem genética, pois ela pertencia à dinastia Ptolomaica, cuja maioria não se destacava por sua beleza excepcional. No entanto, tudo isso foi, sem dúvida, compensado por sua mente excepcional e charme, como afirmou o famoso historiador grego Plutarco. Ele escreveu que sua beleza exterior não era incomparável, mas a sua inteligência tinha um encanto irresistível. Assim, sua aparência feia não a impediu de entrar para a história como uma das mulheres mais belas e desejadas pelos homens. Uma das teorias mais famosas é a de que Cleópatra teve relacionamentos amorosos com os líderes romanos Júlio César e Marco Antônio. Essas relações são frequentemente retratadas como intensas e apaixonadas, com Cleópatra usando seu charme e beleza para conquistar e influenciar esses poderosos romanos em benefício do Egito. Além disso, existe uma lenda antiga chamada Tapete de Pérolas que narra um encontro romântico entre Cleópatra e Marco Antônio, onde ela teria impressionado o general romano ao dissolver uma pérola em vinagre e bebê-la para demonstrar sua opulência. Embora essa história seja frequentemente considerada uma lenda ou uma narrativa mitológica, ela ilustra o poder e a riqueza associados à imagem de Cleópatra. No fim, acredita-se que Cleópatra tenha cometido suicídio após a derrota de Marco Antônio na Batalha de Áquio e a conquista do Egito por Augusto Otaviano. A teoria mais comum é que ela se matou com a picada de uma cobra venenosa, tradicionalmente uma áspide, para evitar ser capturada viva por Augusto e ser exibida como seu triunfo em Roma. Em segundo lugar da nossa lista temos Anna Leonovna, conhecida como Ana da Rússia, sobrinha de Pedro II o Grande, que foi chamada ao trono russo após a morte de Pedro II. Seu governo ficou conhecido como Bironovchina, devido ao nome de seu amante Ernest Johann von Biron, que governou o império. Descrevendo Ana Leonovna, a dama da corte Natalia Sheremeteva escreveu que ela era bastante assustadora de se olhar, tinha um rosto repulsivo, era alta o suficiente para ficar mais alta que todos os cavalheiros, e também além de ser extremamente gorda. No entanto, há suspeitas de preconceito em sua descrição, também não é pra menos. Há relatos de testemunhas, como o embaixador espanhol Duque de Líria, que descrevem a imperatriz Ana como sendo uma mulher corpulenta, com traços faciais mais masculinos do que femininos. Por outro lado, o conde Johann Ernest Minnehoff a descreveu como alta e de boa estatura, com uma falta de beleza recompensada por um caráter nobre e majestoso. Ele mencionou que ela tinha grandes olhos castanhos e um olhar penetrante. Seu rosto era manchado e sua voz forte e penetrante. Ana da Rússia foi chamada para se casar com o Duque da Curlândia e Semigália, Friedrich Wilhelm III, que faleceu logo após o casamento. Alegadamente,
somente por tentar beber mais do que Pedro o Grande. Rumores também circulavam sobre as peculiaridades de Ana, como o hábito de gostar de ouvir contos de bandidos à noite, contados por mulheres faladeiras coletadas de toda a Rússia. Além de ser uma mulher rude, ela também mostrava certas crueldades, sendo acusada de ser responsável por perseguições, torturas e muitas execuções dolorosas durante seu governo. Em qualquer caso, ela é considerada a imperatriz mais feia da história russa. Outras histórias que circulavam a vida de Ana era que ela cometeu crimes em bem-estar da Igreja Ortodoxa Russa. Ana era conhecida por sua piedade e devoção à Igreja Ortodoxa Russa. No entanto, há teorias de que ela poderia ter sido excessivamente influenciada pelo clero da igreja, o que poderia tê-la levado a tomar decisões políticas baseadas em interesses religiosos, em detrimento do bem-estar do império. A morte de Ana Loamnova, em 1740, gerou especulações sobre a possibilidade de envenenamento. Alguns historiadores sugerem que ela pode ter sido envenenada por facções descontentes ou rivais políticos que desejavam tomar o poder após sua morte. E em primeiríssimo lugar, temos quem é considerada até hoje a mulher mais feia da história da humanidade, e é retratada pelo pintor flamenco Quentin Martzis. Acredita-se que em 1513 ele criou um retrato da governante, a duquesa Margarida Maltas, com base em um esboço de Leonardo da Vinci. Durante a vida de Margarida, ela era publicamente chamada de a mais feia e monstruosa. Além disso, ela tinha um cônjuge desagradável. Quando Margarida completou 11 anos, ela foi obrigada a se casar, evidentemente de forma nominal, com seu cônjuge que tinha apenas 8 anos. Eles viviam separados e o pai de Margarida, o Duque de Tirol, morreu quando ela tinha apenas 17 anos. Os vizinhos, aproveitando-se da situação, invadiram o Tirol, pensando que a jovem governante não poderia fazer nada contra eles. No entanto, inesperadamente para todos, a jovem duquesa Margarida se mostrou uma governante talentosa. Ela proferiu um discurso inflamado, iniciou uma revolta e defendeu seu território. Com o tempo, Margarida conseguiu fortalecer a sua posição política e se tornou uma governante respeitada. É importante mencionar que as opiniões sobre a aparência de figuras históricas podem variar dependendo das fontes e dos preconceitos da época que foram descritas. Além disso, a beleza ou a falta dela não determina o valor ou as realizações de um indivíduo na história. Continuando a história sobre Margarida, é dito que os invasores foram obrigados a recuar e deixar o país, reconhecendo Margarida como a duquesa de Tirol. O povo rapidamente amou a sua nova governante. Com ela, os fardos dos impostos diminuíram e o comércio prosperou. Mais cidades foram construídas, porém, em termos de relação conjugal, ela e seu marido não tinham nenhum tipo de relação afetuosa, absolutamente nada. Enquanto Margarida trabalhava incansavelmente em benefício de Tirol, seu marido passava o tempo com a amante nas tabernas. E então, alguns anos depois, a jovem de 23 anos, Margarida Maltas, mostrou à sociedade medieval o milagre da emancipação, o que chocou a todos no século XIV. Em outras palavras, seu marido a irritou pela última vez, já que a partir dali, Margarida decidiu ser livre. Após um tempo, ela se apaixonou por um outro homem e simplesmente não permitiu que seu marido entrasse mais no castelo. Certa vez, após uma caçada, Margarida anunciou que o casamento não era válido, pois eles não tinham relações conjugais. Com isso, ela começou a se preparar para um novo casamento, nada menos do que com o belo príncipe Ludwig da Baviera, que aparentemente a amava sinceramente. Com a numerosa parentela do marido abandonado, lançou uma verdadeira guerra de informações, espalhando rumores de que a duquesa era horrível, além de ser imoral, envolvida com os inimigos. Com isso, Margarida foi excomungada pelo Vaticano. Ela e seu novo amado, Ludwig, foram banidos da igreja, confirmando a autenticidade dos sentimentos de ambos em estarem juntos, pois a excomunhão significava que ele perderia o direito ao trono paterno, o do Sacro Império Romano. No entanto, isso não impediu o casal apaixonado. Eles viveram uma vida familiar feliz e tiveram 4 filhos. Mas o que Margarida fez para causar tal ira no Vaticano? O motivo foi que ela pediu o divórcio, citando a ineficiência do casamento, o que não era muito bem visto pelo Vaticano na Idade Média. As esposas tinham que se conformar com seus maridos. A falta oficial de relações conjugais, a qual Margarida se referiu, poderia ser explicada pela impotência do marido ou pela repugnância irresistível causada pela feiura e promiscuidade da esposa. O Papa Romano escolheu uma punição por sua desobediência, declarando Margarida do Tirol como imoral e uma adúltera. Como resultado, esses rumores e calúnias ultrapassaram eras e Margarida, mesmo após sua morte, as pessoas lembravam dela como a mulher mais feia do mundo. Essa memória persistiu
existiu por séculos. No século XVIII, esse retrato foi atribuído a ela. No entanto, a base para ele foi um esboço de Leonardo da Vinci, feito há mais de 100 anos após a morte de Margarida. E esse esboço retratava simplesmente uma velha terrivelmente feia. Acredita-se que essa obra seja um exemplo do estilo grotesco que Leonardo queria passar na arte. Por essa razão, foi associada a Margarida com a intenção de ultrajá-la. Curiosamente, o contemporâneo cronista Johann von Winterthur descreveu Margarida Maultasch como uma mulher muito bonita. Então, afinal, ela é a mulher mais feia da história mesmo? A verificação dos estudiosos durante os anos mostrou que ela simplesmente foi vítima de intrigas e calúnias, como muitas mulheres dessa lista. Devemos lembrar que a beleza é subjetiva e está nos olhos de quem vê. O que uma pessoa pode considerar bonito pode não ser o mesmo para outra. Portanto, em vez de buscar aprovação externa, devemos focar em como nós nos sentimos em relação a nós mesmos. Então lembre-se, a beleza não é o mais importante. A autoestima é o verdadeiro tesouro que nos permite brilhar e compartilhar nossa luz com os outros. Amar a si mesmo é a jornada de descobrir a verdadeira beleza e viver uma vida plena e autêntica. Pessoal, se assistiu até aqui, já deixa o like. E além dessas curiosidades do vídeo de hoje, eu vou trazer bem mais curiosidades. Quais temas vocês gostariam de assistir por aqui no canal Além do Oculto? Eu sou o Luiz Nobre e eu agradeço muito a sua presença aqui. Nos vemos na próxima.